Olá, esse é o nosso segundo vídeo sobre a oração fundada no Evangelho. O Evangelho como fundamento da oração. Nosso texto base, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versos 23 a 31. Hoje vamos meditar no verso de número 24. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Aqui, depois que Pedro e João eles deixam as autoridades judaicas que os pressionaram a não mais pregarem e testemunharem o Evangelho da cruz da ressurreição de Jesus Cristo, da boa nova da salvação, os discípulos procuram, os apóstolos procuram os demais discípulos, ou seja, procuram a igreja, procuram o corpo de Cristo para orar. Esse foi o tema do nosso vídeo anterior. A oração, movida pelo Evangelho, pelo Espírito Santo, vai nos conduzir à comunhão do corpo de Cristo. E aqui nós temos o início dessa oração. O Pedro e João, junto com os demais irmãos, eles começam a orar. E qual é o primeiro elemento dessa oração? Louvor a Deus. Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Eles louvam a Deus. Louvam a Deus como Criador e o Salvador. Louvam a Deus como aquele que se revela na criação e se revela na história da salvação. Se revela a Abraão, a quem Deus promete que, através dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Eles lembram as palavras de Davi, que recebeu de Deus a promessa de que um seu descendente seria chamado Filho de Deus, reinaria para sempre e edificaria uma casa ao Senhor. E a Escritura afirma que Jesus, filho de Abraão, filho de Davi, é aquele que veio realizar a promessa de Deus. Ele é aquele por meio de quem todas as famílias da terra são abençoadas. Ele é o Messias, ele é o Cristo, ele é o Rei prometido, o Filho de Davi, que é Filho de Deus, reina para sempre e edificou a verdadeira casa ao Senhor, que não é o prédio da igreja, é o povo de Deus, é o corpo de Cristo em comunhão, na presença de Deus, habitação do Espírito Santo. Então, os discípulos, quando oram, eles começam louvando a Deus, declarando a sua confiança no Deus Criador, no Deus de toda a providência, no Deus que é soberano, Senhor, sobre todas as coisas. Na oração é sempre importante que a gente se lembre dessa verdade fundamental. Deus é soberano sempre. Ele continua soberano sempre. E nós devemos louvá-lo, porque ele é bom. Há muita coisa errada na criação, mas isso não é a vontade de Deus. Deus nos orienta na sua palavra que devemos amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, cuidar uns dos outros, dar alimento a quem tem fome, cuidar dos necessitados. Todas as mazelas e problemas que existem no mundo não são um problema da vontade de Deus. Pelo contrário, como já diria Agostinho de Hipona, é um problema da liberdade humana. Deus é digno de ser louvado. No dia alegre, Deus é bom e é digno de ser louvado. No dia triste, Deus é bom e é digno de ser louvado. Oração segundo o Evangelho não é lista de mercado. Oração segundo o Evangelho. Oração no Espírito Santo. É ocasião de encontro. É ocasião de comunhão, na qual nós louvamos a Deus. Louvar a Deus por ser quem Ele é, o único Deus soberano, Criador e Salvador, deve fazer parte da nossa vida de oração. E quando nós louvamos a Deus, nós declaramos a nossa fé e confiança nele. E nós o exaltamos, porque ele é digno de toda a glória. E quando fazemos isso, nós percebemos que os problemas ficam menores. Eles não diminuem de tamanho. Pelo contrário, nós percebemos que eles são pequenos, perto da grandeza, da soberania, do amor e da graça de Deus. Que Deus nos abençoe. Que a nossa vida de oração, no Espírito Santo segundo o Evangelho,
nos conduza sempre a louvarmos a Deus, por ser o Criador, por ser o provedor de todas as coisas e por ser o Deus Salvador, que nos ama, nos perdoa e derrama de graça, bondade e misericórdia na nossa vida, por causa da cruz, na qual o Pai entrega o seu Filho amado, na qual o Filho a si mesmo se entrega, na qual o Espírito do Pai levanta o Filho dentre os mortos para a nossa salvação. Que Deus te abençoe. E Deus abençoe a tua vida de oração. Que Deus abençoe a nossa vida de oração. Em nome de Jesus. Amém.